Pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou relatar para vocês o que eu estava fazendo, quantos anos eu tinha, qual o contexto de quando ocorreu aquela colisão entre trens no ano de 1987 na capital paulista, no bairro de Itaquera. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Pessoal, não reparem, tá bom? Eu não tenho muita paciência de preparar local, me arrumar para gravar um vídeo. Eu gosto de fazer vídeo quando eu estou inspirada, estou com vontade de falar, né? E às vezes quando eu me arrumo o local para falar, eu não estou inspirada. E quando eu estou inspirada, não estou arrumada, então não reparem, tá? Por que eu quis fazer esse vídeo? Eu me deparei, fiz uma breve pesquisa, encontrei uma matéria, publicações daquela colisão que ocorreu no ano de 1987 entre dois trens, onde 150 pessoas ficaram feridas e 46 pessoas morreram. E onde eu estava? Tá? Então, como eu encontrei essa matéria antiga, eu vou colocar aqui e no final do vídeo vocês vão entender por que eu trouxe essa matéria aqui no canal, tá bom? O bairro de Parada 15 de Novembro fica localizado em Itaquera. É um bairro que faz divisa entre Itaquera e Guaianazes. Fica localizado no extremo leste da capital paulista, próximo onde hoje é o estádio do Corinthians. Quando a ferrovia chegou na região, em 1876, a Vila Progresso ainda era a Fazenda Figueira Grande. A estação, porém, somente foi aberta em 1926. A parte baixa da fazenda era a Vila Progresso, da Companhia Progresso, que comprou a fazenda em 1905, data ainda incerta, e iniciou o loteamento em 1912. A sua construção foi fruto de uma longa jornada de luta da população local nos anos 1920, que inclusive montaram barricadas por 2 anos, quando havia 2 trens diários para quem quisesse embarcar para São Paulo ou Mogi, mas somente se podia tomá-los caminhando até Itaquera. Os moradores do local ergueram barricadas na linha durante 2 anos, até sua conquista definitiva em 1926. Com a inauguração da estação, a parte alta da fazenda virou Parada 15 e a parte baixa continuou como Vila Progresso, nome derivado da Companhia Progresso Paulista, que adquiriu a fazenda em 1905. E antes disso, a região era conhecida como a região da Córcova, pois ali havia uma curva saliente no desenho da linha. Ali se ergueram barricadas para impedir que as tropas federais chegassem até São Paulo em 1917, nas primeiras grandes greves operárias em 1924, no Levante Tenentista, e em 1932, na Revolução Constitucionalista. Muito da história do Brasil passou por ali. Em 1932, aliás, um jornal, existe uma afirmação de que a estação se chamava Itaquera. Não vi nenhuma justificativa para isso, já que a estação de Itaquera era outra. A estação foi mesmo demolida apesar da resistência dos moradores que a queriam conservar, mesmo com a intenção de se construir a Radial Leste sobre o leito desativado da linha. Em junho de 2004, tudo já era um lodossal com alguns restos de trilhos. Hoje, a Avenida Radial Leste passa por ali. Numa das linhas mais movimentadas de São Paulo, a que liga a zona leste da capital à vizinha cidade de Mogi das Cruzes, com um tráfego diário de 500 mil de pessoas, a má sinalização e a imprudência de um maquinista se somaram na última terça-feira para provocar um dos maiores acidentes ferroviários desse tipo na história do país. O desastre ocorreu à tarde,
hora de menor movimento nessa linha, sob a responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Às 14h48, a composição, o W56, saiu da estação em São Paulo, quando de Mogi das Cruzes já largara minutos antes o trem UW77. Cada um deles levava cerca de 3.000 passageiros para uma viagem que deveria durar 1h15. Meia hora depois da partida, no entanto, as duas composições se encontraram no meio do caminho na mesma linha, a 70 km por hora, empurrado por suas 292 toneladas de peso. O trem de Mogi das Cruzes enfiou-se violentamente no outro, que rodava a 40 km por hora. No choque, 2 vagões, um de cada trem, se rasgaram como latas de conservas pressionadas por um abridor. 60 pessoas morreram e mais de 200 receberam ferimentos. Foi como se um raio tivesse caído em cima de mim. Lembra o metalúrgico Sebastião Alves Teixeira, 32 anos, que ocupava um dos vagões do UW56. Quando ouvi o barulho, como um trovão, a janela do meu lado já não estava mais no lugar, conta ele. O outro trem veio rasgando o nosso pelo meio, passando por cima das pessoas, esmagando gente. Cortados por uma chuva de vidro quebrado das janelas e atirados para frente no momento da colisão, os passageiros foram empilhar-se na dianteira do vagão, no meio de bancos, pedaços de madeira, ferro e lã de vidro arrancados do teto e do piso do carro. Naquela massa arremessada para frente, misturavam-se nos momentos seguintes mortos e feridos, e as equipes de socorro que chegaram logo depois, tinham dificuldade em distinguir um dos outros. Crianças. No primeiro carro da outra composição, 500 passageiros viviam um pesadelo parecido. Também cortado ao meio, o vagão parecia ser a outra metade do que estava a seu lado. Quando bateu, aquilo parecia um caldeirão de água fervendo, recorda o lixeiro Luiz Rodrigues, de 35 anos. Tudo pulava. Os ferros iam levantando e imprensando as pessoas. 3 meninos viajavam próximos à terceira porta direita do carro locomotiva. Quando Luiz Rodrigues olhou de novo para aquele lado, depois da batida, nem a porta viu mais. O período da tarde é o preferido pelas mulheres que precisam tomar o trem com crianças no colo. A quantidade de sapatinhos e brinquedos espalhadas entre os escombros mostrava que havia muitas delas naqueles 2 carros. 2 dias depois do acidente, ainda não se sabia do paradeiro dos pais de um menino de cerca de 18 meses que, quase por milagre, sobreviveu à batida sem qualquer arranhão. Nunca vi uma situação tão desesperadora, afirma o tenente da PM Antônio Torres Lacerda, que liderava os primeiros policiais a chegarem aos trens para socorrer as vítimas. Em frente ao lugar da batida, há um quartel da Polícia Militar. Das janelas do prédio, os soldados assistiram ao choque, viram os primeiros passageiros saltando para a linha do trem e pelo telefone do quartel pediram socorro ao corpo de bombeiros e a hospitais, enquanto outros partiram para a operação de salvamento que seria dramática para todos os que nela se envolveram. Tinha tanta gente mutilada que não dava para saber a quem pertenciam as partes dos corpos espalhadas pelo lugar, conta o soldado Jailson José da Silva, que cumpriu sua missão com um misto de pavor e excitação de que só se livraria muitas horas depois. A primeira mulher que eu ajudei a tirar das ferragens perdeu a perna direita, lembra o soldado. No momento do choque, os 2 trens não estavam exatamente sobre a mesma linha. A composição que partiu de São Paulo tinha mudado para contramão alguns quilômetros antes por causa de obras de manutenção nos trilhos.
Quando aconteceu o acidente, ela estava no meio da manobra para retornar à sua linha normal. 3 carros já haviam passado para o outro lado. Foi no 4º vagão que a locomotiva do outro trem entrou violentamente. Semáforo invisível. Como em outros acidentes desse tipo, a colisão de terça-feira resultou do encontro de um sistema ferroviário anacrônico e mal cuidado com um maquinista imprudente. Comigo não teria acontecido esse desastre, aponta o maquinista Arnaldo Neves da mesma linha, que se orgulha de tomar todo o cuidado, mesmo quando a sinalização indica que tudo está bem diante de sua locomotiva. O maquinista, a quem se atribuiu a maior responsabilidade pelo desastre, Paulo Roberto Pereira, 25 anos, fazia o contrário. Ciente de que trafegava por uma linha usada nos 2 sentidos naquele trecho devido a obras de reparo no sistema, ele conduzia seu UW77 em direção a São Paulo a mais de 80 km por hora, uma velocidade temerária. Em situações semelhantes, para que haja tempo de evitar acidentes, a velocidade máxima exigida é de 50 km horários. O maquinista Pereira conhecia de sobra essa recomendação. Há evidências, no entanto, de que falhas na sinalização contribuíram para que a viagem terminasse em tragédia. Quando as linhas estão em obras, os semáforos à beira dos trilhos devem advertir os maquinistas com a luz amarela para que reduzam a velocidade. Pereira queixa-se de que, no seu caso, o aviso não foi claro e os fatos parecem lhe dar razão. Na polêmica que se abriu imediatamente sobre a questão da responsabilidade pelo desastre, a CBTU saiu na frente culpando o maquinista. Tudo indica que houve falha humana, afirmava na quarta-feira o engenheiro Telmo Giliotto Porto, superintendente da empresa. De fato, houve falha humana óbvia. A uma velocidade incompatível com a segurança, Pereira acionou os freios de emergência a apenas 300 metros do outro trem. Para parar em segurança, antes de encostar na outra composição, teria de puxar o freio a 500 metros do obstáculo. No entanto, há um problema com a versão da CBTU. Segundo um engenheiro Porto, o maquinista não teria diminuído a marcha ao passar por um semáforo amarelo entre a estação 15 de novembro, de onde partira pouco antes, e o local do acidente. Descobriu-se depois que no local onde deveria estar esse semáforo só existe uma touceira de mato. Informado desse fato, o superintendente da CBTU, que antes até desenhara um mapa em que localizava o semáforo inexistente, passou a dizer que o sinal desrespeitado era outro, um situado na saída da estação 15 de novembro. Esse sinal, na versão do maquinista, estava verde. Segundo as normas das ferrovias, à frente de um sinal verde só se pode encontrar outro da mesma cor ou então o amarelo, jamais o vermelho, que funciona como uma ordem de parar o trem imediatamente. Perto do local do desastre, brilhava um sinal correto, o vermelho. De acordo com o maquinista, porém, já era tarde demais para frear a composição. Segundo maquinistas da linha, Pereira pode estar falando a verdade. Eu mesmo já passei por um sinal verde e encontrei outro vermelho logo adiante, conta um ferroviário que prefere proteger-se com o anonimato. Há um mês, no mesmo local da tragédia da última terça-feira, um trem de passageiros vazio bateu numa locomotiva e o maquinista responsável pelo acidente foi demitido por justa causa. O maquinista do outro trem, Edson Lastoria, fez o que pôde para evitar o choque. Ouviu os freios da outra composição, viu o que ia acontecer e tentei aumentar a velocidade do meu trem para mudar logo de linha, mas não consegui livrar todos os carros, conta ele.
Nas horas seguintes, quando policiais, bombeiros, médicos e enfermeiras tentavam socorrer os feridos, o acaso se encarregou de prejudicar o trabalho. No local do acidente, coberto por um temporal, meia hora depois, os trilhos da CBTU correm sobre um aterro de 5 metros de altura. Assim, as equipes de salvamento tiveram de escalar um paredão de barro, pendurando-se em corrimão de corda para chegar aos feridos. Em seguida, as ambulâncias começaram a ter problemas na hora de passar por ruas alagadas. Desorientados, seus motoristas tinham de tatear à procura de caminhos secos na região. Já estava escuro quando o trabalho de resgate se encerrou. Além da dor que deixou para muitas famílias, o desastre, como todos os de sua magnitude, provocou reações de alarme e promessas das autoridades. Só há o que lamentar nesse caso, diz o ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavares. Espero que até o final do ano tenhamos concluído a instalação dos equipamentos que vão impedir a repetição desse tipo de acidente. Segundo o deputado petebista José Mendes Botelho, presidente do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo e Mato Grosso do Sul, esse equipamento já poderia estar funcionando há muito tempo. O sistema ferroviário é um caos de insegurança, cabides de emprego e desperdício de verbas, acusa o deputado. Há chefes demais, muito dinheiro gasto com obras desnecessárias e descaso com questões básicas como a segurança. Na sexta-feira, quando ainda havia corpos nos hospitais para serem mandados ao Instituto Médico Legal, outras 2 pessoas morreram em acidentes ferroviários na zona leste de São Paulo. Antônio Alves do Vale, 16 anos, caiu por uma porta aberta durante a viagem do trem UWS 221 e Samuel Lopes da Silva, 23 anos, desabou do teto de uma composição que ia de São Paulo para Mogi das Cruzes. Ele viajava em cima do vagão, uma cena comum nessa linha. Em algumas imagens da Assembleia de Deus, setor 39, entre os anos 80 e 90. O jornal Mensageiro da Paz publicou, em fevereiro de 1994, uma matéria sobre a inauguração do templo sede da Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 39, 15 de novembro. A Assembleia de Deus, situado no bairro Parada 15 de Novembro, em Vila Progresso, sede do setor 39 do Ministério do Belém, São Paulo, inaugurou seu templo através de uma festividade que durou quase um mês e sob o auspícios do pastor setorial Moisés Raimundo da Silva. Estiveram presentes várias autoridades eclesiásticas, dentre as quais os pastores José Wellington Bezerra da Costa, presidente do campo, José Amaro da Silva, do setor 5, Jairo Bartolomeu da Rocha, do setor 7, Marcelino Margarida, da Assembleia de Deus em Cordovil, Rio de Janeiro, e evangelista e vereador Gilberto Nascimento, além de todo o corpo de obreiros do setor 39. Várias pessoas se decidiram por Cristo, outras foram curadas e libertas, e diversos irmãos foram batizados no Espírito Santo. No ano de 1987, era o ano que eu iria completar 6 anos. Em fevereiro, eu ainda tinha 5 anos, que eu faço aniversário dia 1º de junho. Aí eu lembro que era à tarde e minha mãe ia me levar lá no centro de Itaquera. A gente ia lá no centro de Itaquera para ela comprar um tênis, porque eu iria entrar na pré-escola, né, no prézinho, hoje EMEI. E aí a gente morava ali na Vila Progresso, no bairro de Itaquera. A gente precisava descer uma rua, dar uma subidinha e já chegava na estação do trem do 15 de novembro, parada 15 de novembro. E aí a gente foi, eu e minha mãe. No que a gente chegou na estação, tinha uma escada para descer para bilheteria. Quando a gente chegou lá no alto da escada, minha mãe viu que o trem estava se aproximando. A gente ia pegar o trem do
parada 15 de novembro para Itaquera, né, no centro comercial de Itaquera, várias lojas, né, de sapatos e outras coisas. E a gente até apressou o passo, nós descemos a escada correndo. E quando a gente chegou na bilheteria, a gente viu que o trem já estava indo embora. Então a gente perdeu o trem. Aí eu lembro que eu e minha mãe, a gente voltou, né, para a escada, subimos a escada e atravessamos a linha lá para o outro lado, para o lado do 15 de novembro. De um lado do trem, a Vila Progresso, do outro lado, 15 de novembro. Aí a gente aguardou um tempo e pegamos um ônibus para ir para o centro de Itaquera. E nesse trajeto do 15 de novembro para Itaquera, a gente já começou a ouvir helicópteros sobrevoando, barulhos de sirenes. Eu não esqueço aquelas ambulâncias dos anos 80, aquele barulho bem típico, né, de ambulância. E na época não tinha celular, né, a gente não sabia o que tinha acontecido. Aí quando a gente chegou lá no centro de Itaquera, que descemos, a gente ficou sabendo que o trem que a gente perdeu, ele colidiu com outro trem, onde 46 pessoas morreram e 150 pessoas, cerca de 150 pessoas ficaram feridas. Então era para eu e minha mãe estarmos lá. Não sei se muito machucadas, pouco machucadas, ou até que a gente tivesse morrido nessa tragédia. Eu não sei qual o motivo, eu não sei qual o critério, Deus nos deu esse livramento, Ele permitiu que nós perdêssemos esse trem. E hoje estou aqui, né, já se passaram mais de 30 anos, né, 34 anos do que aconteceu. E eu estou aqui para a glória de Deus. E eu agradeço a Deus por esse livramento, isso a gente pôde detectar, né, tem muitos que a gente nem pode. Tá? Então aproveitei o canal aí para trazer a mensagem, o testemunho, já que eu encontrei a matéria, tá bom? Então foi por isso que eu trouxe aqui no canal. Deus abençoe vocês. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.